preciso ter coragem e projeto para transformar o ensino estadual. Na visão do mestre Paulo Freire, construir o inédito viável. Coisa ótima imaginar que Paulo Freire criou um dia uma ideia que você e eu gostamos demais. E é aquilo que a gente precisa ter de fato no estado de São Paulo, como a gente tem em várias das nossas prefeituras. Que é aquilo que Paulo Freire chamava de inédito viável. O inédito viável, aquilo que ainda não é, mas pode ser. O diálogo com as ideias do pedagogo Paulo Freire inspirou a plenária de sábado, 7 de agosto, quando o PT discutiu propostas para o programa de governo de Aloísio Mercadante na educação. Faz falta Paulo Freire e figuras como ele na história do Brasil. A presença do ministro da Educação, Fernando Haddad, do educador Mário Sérgio Cortella, candidatos da coligação, professores, sindicalistas, alunos e profissionais da área, somou mais de 1.000 participantes dispostos a resgatar a educação das mãos dos tucanos, que estão matando o ensino público no estado, praticando pedagocídio. É preciso recusar o pedagocídio. E a recusa a esse pedagocídio vem em relação àqueles e aquelas que, por políticas públicas anteriores, acabaram construindo um outro dia do professor, que é o dia 2 de novembro. No dia de finados. É preciso sepultar os sepultadores. É preciso tirar da frente uma educação pública que se conforme em ser frágil e, muitas vezes, objeto de descontrole em relação às organizações da atividade pública. Cortella recorre a Paulo Freire para explicar que é possível sim transformar a educação. Por isso Paulo Freire dizia necessário ter um inédito que seja viável. E nós administrarmos as políticas públicas do Estado de São Paulo com uma nova qualidade da educação, com formação continuada, com educação de jovens e adultos que seja mais completa e extensa, com novas condições de trabalho. Isso não é um delírio, isso é um sonho. Exige planejamento, exige decência, exige, antes de mais nada, a capacidade de ter objetivos claros. A atuação do governo do presidente Lula é um grande exemplo de como é preciso investir na educação e cultura. O governo Lula conseguiu, ao triplicar o orçamento do MEC, que o governo Lula simplesmente pegou o orçamento em menos de 20 bilhões e está entregando em mais de 60. Então ninguém vai poder acusar o presidente Lula de não ter priorizado a educação. Se descontar a inflação, nós dobramos o orçamento do MEC, em termos reais. Descontando Fundeb, contando a expansão das universidades, a expansão dos institutos federais e escolas técnicas, contando a ampliação da merenda, que estava congelada há 9 anos, contando a expansão da pós-graduação, que estava congelada há 9 anos. Haddad lamenta que tucanos e demos façam de tudo para impedir que jovens pobres possam estudar. O ProUni que sofreu inúmeras críticas, inclusive uma ADIM do DEM. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal proposta pelo DEM para acabar com o ProUni. E 12 editoriais contra a expansão das federais aqui no estado de São Paulo. Como é que alguém pode ser contra o estado que menos vaga pública tem relativamente à sua população, ser contra a presença das federais, das universidades públicas federais no estado? E o governo Lula, por incrível que pareça, é criticado pela elite local por estar expandindo as federais no estado de São Paulo. O aprendizado com o mestre Paulo Freire, sua própria experiência como professor universitário, a relação com o professor Coca Ferraz, seu vice, e com trabalhadores da educação, contribuem para que Mercadante tenha uma visão privilegiada da educação no Estado. Nós precisamos pensar grande esse desafio da educação. A educação tem que ser um processo muito amplo, mas não será amplo se nós não tivermos escola de qualidade. Começa na escola. E começa, do meu ponto de vista, nós temos que fazer uma política hoje de atendimento
das mães que estão grávidas. Nós precisamos fazer o pré-natal, o neonatal, e desde o processo da gravidez, um trabalho de educação e de formação para que essas mães e esses pais tenham com os filhos uma nova atitude, inclusive, sobretudo, no processo de formação e de educação. E aí entra o próximo passo, que é a creche. A cobertura de creche de pré-escola no Brasil ainda é muito pequena. Eu fico muito feliz que o governo federal e você, Fernando, tenham lançado um grande programa de pré-escola no país, de creche e pré-escola. O nosso governo vai ser parceiro nisso, das prefeituras. Não adianta empurrar essa responsabilidade só para os prefeitos. Nós precisamos olhar a pré-escola. Precisamos olhar a pré-escola como uma grande prioridade no processo de aprendizado. Eu quero trazer uma experiência do Rio de Janeiro, que já está implantada. Que a gente fala de coisas novas no Brasil, as pessoas meio São Tomé, você precisa mostrar que existe para as pessoas acreditarem. O Rio já fez. Todo aluno, são 1.250.000 alunos no Rio de Janeiro, tem um cartão. Um cartão eletrônico chipado, com chips. Quando ele entra na escola, está registrada a presença dele. Se ele foi para a escola, ele recebe o crédito do Vale Transporte. Mas só recebe se foi para a escola. Quando ele entra na sala de aula, o professor tem que ter um laptop, ele entrou, é Wi-Fi, ele não precisa passar o cartão em nada, basta ele estar com o cartão. Ele entrou na sala de aula, está registrada a presença dele. O professor no laptop, e nós vamos distribuir um laptop para cada professor nesse aluno. É impensável pensar em educação no século XXI, que o professor não consegue entrar na internet para fazer uma pesquisa. Mercadante revelou mais uma vez que a educação vai melhorar seu governo. Nós queremos ser avaliado pelas notas, pela avaliação que as escolas e os alunos vierem a tirar. Se as escolas melhorarem de qualidade, se os nossos alunos progredirem no processo de aprendizado, nós devemos continuar e ser aprovado. Se não, nós temos que ser reprovado. E quem não foi capaz de fazer isso, não devia nem se prestar a ser candidato para disputar a eleição. Nem se prestar. Porque é uma responsabilidade muito grande governar um Estado como o nosso e não colocar a educação como a maior das prioridades. Cortella lembra que neste ano, 3 dias serão em homenagem aos professores. Em 2010, nós vamos ter uma situação inédita no Estado de São Paulo. Primeiro, 2 candidatos, a governador e a vice, que são professores. Ambos. Não é uma situação inédita porque eles são professores. É uma situação inédita porque são 2 professores que sabem o que estão dizendo e sabem o que estão falando. Segunda coisa, a outra coisa inédita em 2010 é que esse ano nós vamos ter 3 dias dos professores. O primeiro dia do professor, é óbvio, é 15 de outubro. Mas os outros 2 é dia 3 de outubro e dia 31 de outubro. É preciso lembrar daquilo que um dia disse Albert Schweitzer. Schweitzer disse uma frase que eu tenho certeza que quem tem coragem entende direito. Ele disse: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não morrerá em nós, o sonho e o inédito viável. A ideia de que nós podemos sim, e esse Estado merece outra educação. Esse Estado aproveitará o que já foi feito de adequado por essa rede pública estadual, vai levar adiante e vai crescer. E nesta hora, claro, qual é a nossa grande possibilidade, com a nossa coragem, fazer nossos 2 dias do professor no ano de 2010. Com a Luísio, com o Coca, com os nossos senadores, com a nossa Dilma, com os nossos deputados e deputadas. A capacidade de nós fazermos do dia 3 de outubro e do dia 31 de outubro, de verdade, o dia da educação em São Paulo. Obrigado.